Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Loas e Rezende. Loas se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos continuar a falar dos filmes, né, que estão estreando aí nesse fim de semana, no dia 31 de janeiro de 2025. Eu quero trazer para vocês um filme chamado Setembro 5, tá? Vou dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá, gente? O filme está estreando, então vocês vão lá, desliga o vídeo, assiste o filme, depois volta aqui para ver a nossa conversa, caso vocês não gostem de tomar spoilers pela proa. Se vocês também não ligam para spoilers, podem continuar aqui comigo, por favor, tá? Mas do que fala esse filme, gente? Esse filme fala das Olimpíadas de Munique em 1972, quando houve um atentado terrorista na Vila Olímpica, tá? Um grupo terrorista palestino acaba sequestrando, né, membros, né, da delegação, né, de Israel, né, no final das contas, né? E o que acontece? A gente vai ter esse sequestro aí acontecendo, né? E esse sequestro acaba de uma forma completamente trágica, né? Com todos os atletas mortos, 5 terroristas mortos, um membro da polícia alemã morto, né? Então foi um desastre total, tá? Esse sequestro. Agora, o que acontece no final das contas aí? Era a primeira Olimpíada que estava sendo transmitida ao vivo via satélite, gente. Tá? Em 1972. Né? E aí quem tava. Aí você tinha duas redes de televisão americanas, né? A ABC e a CBS, né? Que ficavam ali compartilhando o tempo da transmissão de satélite. Né? E aí o que acontece? O estúdio da ABC, né? Era a 100 metros da Vila Olímpica, onde estava acontecendo todo o sequestro, de frente para o prédio onde estavam os terroristas e os atletas israelenses sequestrados. Então o que eles fizeram? Né? Eles pegaram uma câmera do estúdio da televisão da ABC que estava improvisado nesse prédio, botou para filmar o sequestro, né? E eles é que ficaram correndo atrás das notícias, né? De ficar divulgando isso. E a ABC querendo toda hora passar o comando de tudo isso para a parte de jornalismo da emissora. Eles eram a equipe de esportes, né? Só que a parte de jornalismo estava lá nos Estados Unidos a 300 milhões de quilômetros de distância. Numa época que não tinha internet, numa época em que não tinha... em que no máximo que você tinha era um telex da vida, coisa e tal, né? E que as primeiras transmissões... que a primeira transmissão via satélite ao vivo estava acontecendo, né? Então a tecnologia naquela época era muito mais, vamos dizer assim, incipiente que a de hoje, né? E aí eles argumentaram que como eles estavam a 100 metros do local, entendeu? Eram eles que deviam fazer, né, a cobertura daquele sequestro, né? E aí é bem interessante a gente perceber que várias questões começaram a aparecer ali, né? Porque, por exemplo, eles estavam transmitindo, né, ao vivo com sinal de satélite, o caramba 4, né? Só que existiam aparelhos de televisão, né, dentro do prédio da Vila Olímpica, dentro do prédio onde estavam os sequestrados, né, e os sequestradores, né, perdão, ligados na ABC e transmitindo o negócio. Então os próprios sequestradores, eles podiam se ver na televisão e ver o que estava acontecendo. Isso podia, entendeu? Perdão, colocar em risco, né, os próprios sequestrados. Então é um filme que vai debater o tempo todo a questão da ética jornalística, né? Nessa situação completamente inédita, né, onde uma onde uma transmissão ao vivo estava sendo passada até para os próprios sequestradores e sequestrados, né? E até que ponto, né, essa transmissão ao vivo deveria acontecer ou não, tá? O filme também vai mostrar, né, a tecnologia da época, né, que era muito menos evoluída ou desenvolvida que a de hoje, né? E vai também ser uma curiosidade nisso, né? Outra coisa também que é bem interessante, né, é uma questão atualíssima, tá, gente? Que é a questão de você divulgar notícias, né, ou informações sem fazer a checagem, né? E aí, se você não toma esse cuidado, né, você acaba divulgando fake news, né?
E o que, que vai acontecer? Vai haver um momento em que isso vai acontecer no filme, né? E vai ter esse debate, a gente divulga isso, não divulga, eu divulgo aquilo. Eu não vou ficar dando muitos detalhes aqui não, senão eu vou contar demais o filme para vocês. Não vou ficar dando spoiler demais aqui também não. Mas o filme ele vai trabalhar todas essas questões, né? Até, principalmente a questão da ética jornalística. Até que ponto você tem que divulgar imagens ou não, você tem que divulgar notícias com ou sem checagem ou não, quantas fontes você precisa para confirmar aquela notícia. Se você falar determinadas coisas, outros veículos de informação vão repetir a mesma coisa que você está falando. Então, se você falar uma informação falsa, um monte de gente vai divulgar informação falsa também, né? A própria questão também dos policiais alemães não estarem preparados, né, para um sequestro daquela magnitude, principalmente porque a gente estava há poucos anos do final da Segunda Guerra Mundial, estava há uns 20 e poucos anos do final da Segunda Guerra Mundial naquela época, tá? E as próprias forças de segurança alemãs, né, com aquele fantasma do nazismo pelas costas, né, não quiseram fazer uma política de segurança muito rigorosa para os Jogos Olímpicos, né? Então, quer dizer, os terroristas acabaram aproveitando isso também, né? E isso acabou gerando brechas nessa esse sentimento de culpa com relação ao nazismo da Segunda Guerra Mundial, né, acabou gerando brechas nesse sistema de segurança que os terroristas aproveitaram, né? E aí é muito interessante você ver também a questão da arrogância americana em cima, né, desses alemães aí o tempo todo, né, que os jornalistas americanos ficavam toda hora criticando, né, severamente, né, as políticas, né, de segurança dos alemães como se eles fossem completamente idiotas. Mas é uma coisa compreensível, né? Porque quando você tem esse trauma da Segunda Guerra Mundial muito em cima ainda daquela época, né? E eles darem uma relaxada na segurança, você até compreende, né? Embora isso obviamente tenha sido um erro, né, que os terroristas acabaram aproveitando, né? E aí esse desfecho trágico, né, foi terrível, né? Porque novamente judeus foram massacrados na Alemanha numa Olimpíada que era para ser a Olimpíada da Serenidade, a Olimpíada da Paz, a Olimpíada do encontro das culturas, da valorização da diversidade, e de repente, né, pintam um atentado terrorista justamente nesse clima de paz, onde até a segurança não era muito desenvolvida naquela época, não ficou muito desenvolvida por causa disso, até por esse sentimento de culpa, né, dos alemães com relação à Segunda Guerra. Então eles queriam fazer uma Olimpíada totalmente pacífica, sem rigorosidade na segurança, e aí esse foi o terreno perfeito, né, para esse grupo de palestinos promoverem esse sequestro, né? E aí depois, na hora de você fazer o desfecho, fazer como é que fala? As negociações do sequestro, tentar fazer o desfecho desse sequestro, o pessoal meteu os pés pelas mãos e aí você teve, né, aquele massacre todo que aconteceu. E a ABC ali no meio de tudo isso, né, transmitindo isso de uma forma totalmente improvisada, né, com pressões de gente graúda da própria emissora, né, da televisão, né, e com todas essas questões de ética jornalística aí, totalmente inéditas para a época, né, vindo à cabeça deles em alguns momentos, né, no final das contas aí, tá certo? Então, gente, é um filme que vale muito a pena assistir, tá, esse de Setembro 5, tá? Embora, novamente, você veja uma demonização total dos palestinos aí, né, e a gente sabe que o mundo hoje, ele tá muito mais complicado, né, com relação a essas coisas, né, a gente está vendo coisas terríveis acontecendo, que ainda são desdobramentos dessa época também, tá? Então a gente realmente precisa tomar um certo cuidado na hora que você vê esses filmes, tá? E não maniqueizar muito a situação ali. Claro que tem coisas que não dá para você aprovar realmente, né? Mas por um outro lado também, o filme também ele tem um discurso maniqueísta, como a gente sabe que nessas questões árabes israelenses os filmes americanos são, né? E é isso, tá, gente? Mas ainda assim é um filme que faz a gente refletir bastante, principalmente sobre a questão da ética e da jornalística e do ineditismo dessa situação, né? E também você vê a tecnologia incipiente da época, uma curiosidade também muito interessante desse filme aí, tá? Então, gente, vale muito a pena assistir esse filme, tá? Não deixe de ver Setembro 5. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende.
Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.